Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 18 do Fio de Prosa, o podcast do Sinditêxtil de São Paulo. Hoje nós vamos falar de economia circular, oportunidades da agenda de economia circular no nosso setor têxtil. Nos últimos anos, temas como resíduos, logística reversa e economia circular passaram a ocupar um espaço cada vez mais relevante para a indústria. Embora o setor têxtil ainda seja pouco regulado, o avanço de políticas públicas, instrumentos econômicos, exigências de mercado e compromissos internacionais já vem pressionando as empresas e as nossas cadeias produtivas. Mais do que uma agenda ambiental, nós estamos falando de competitividade, inovação, relacionamento com clientes, acesso a mercados e preparação para transformações regulatórias e industriais que tendem a se intensificar nos próximos anos. Para conversar sobre esse cenário, reunimos diferentes perspectivas, a especializada, a empresarial e institucional, para entender desafios, caminhos possíveis e oportunidades que toda essa transformação traz para o nosso setor têxtil. Temos aqui como participantes, muito obrigado pela presença. Vou começar aqui pelas mulheres, não é? A Camila Zelezoglu, que é gerente de sustentabilidade e inovação da BIS Sinditêxtil. Depois ela vai se apresentar um pouco mais. Obrigado, Camila, pela participação. Obrigada, mais uma vez estamos juntos. Presidente, pelo convite. A Gabriela Mendonça, que é coordenadora de sustentabilidade da Capricórnio. Já descobri que já desenvolveu alguns trabalhos relacionados à indústria da lã, a qual eu pertenço, né? E o Flávio de Miranda Ribeiro, que é consultor, professor e pesquisador em economia circular, logística reversa e outros temas ambientais. Nós esperamos que todos aproveitem e tirem boas conclusões e enxerguem muitas oportunidades pensando nesse futuro que a economia circular deverá e certamente proporcionará ao nosso setor têxtil nos próximos anos. Vamos começar falando do panorama regulatório, setorial e corporativo. Eu vou começar provocando o Flávio. Flávio, seja bem-vindo. E antes de entrarmos especificamente no setor têxtil, eu queria que você se apresentasse brevemente e compartilhasse a sua visão com a agenda de resíduos, logística reversa e economia circular, como ela evoluiu no Brasil nos últimos anos. Que movimentos regulatórios, econômicos, internacionais ajudam a explicar por que esse tema vem ganhando tanta relevância. Mais uma vez, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Pacheco. Primeiro, agradecer aqui pelo convite. Prazer estar com você, Camila, Gabriela, nessa conversa. Num setor tão importante para a nossa economia, para a nossa sociedade, como é o têxtil, e que tem tanto a aproveitar com a economia circular e, por que não, também com a logística reversa. Então, é uma satisfação estar aqui. Espero que a gente tenha uma ótima conversa. Eu acho que, assim, vamos começar pela parte de resíduos, que é talvez mais palpável. O pessoal das empresas está mais acostumado, né? E a gente costuma dizer que é uma ótima porta de entrada da economia circular, porque é uma evolução daquilo que a gente já faz. Então, quando a gente olha para os resíduos, primeiro reconhecer que a gente tem uma longa trajetória da regulação de resíduos no Brasil. Mesmo antes da Política Nacional, que é de 2010, a gente já vinha com regulações, inclusive nos licenciamentos ambientais, obrigações que as empresas sempre tiveram que cumprir. Isso sempre foi feito. Mas em 2010, a política traz um ponto muito importante, que é dar um grande guarda-chuva, um arcabouço geral para uma série de novas atribuições e principalmente responsabilidades. É o kick-off e mais do que isso, é uma ação, é um freio de arrumação estruturante para um assunto que estava disperso em muitos marcos legais. Não só no nosso segmento, em geral. Não, para o Brasil inteiro, inclusive em outros tipos de resíduo. Estou falando aqui de resíduo de construção, tirando os radioativos, qualquer resíduo. Tá. Tanto de estações de tratamento, quanto da indústria, quanto do agronegócio, está tudo lá, inclusive das cidades. E a gente começa a ver, a partir de 2010, então, uma série de medidas para colocar essas ambições em prática. Para a nossa conversa aqui, eu acho que vale mencionar o artigo 33, para quem conhece a lei, que é o da logística reversa. E é importante também reconhecer que, mesmo nesse aspecto, a gente já tinha uma experiência antiga, desde a década de 80 no Brasil, com outras cadeias, os pneus, óleos lubrificantes, pilhas, baterias e as embalagens de defensivos agrícolas. E com a política a gente estende essas obrigações para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de diversos produtos.
Talvez o que as pessoas mais vejam hoje na mídia sejam as embalagens, que começam a ter programas de logística reversa estruturados, mas a gente também tem os eletroeletrônicos, as lâmpadas, e a coisa começa então a caminhar. E é importante dizer para os nossos espectadores aqui, né, que a gente tem uma série de ações bastante recentes nessa pauta e que são muito importantes. Então a gente começou com obrigações da lei. A própria lei prevê uma participação bastante interessante no processo regulatório das empresas, são os acordos setoriais, termos de compromisso, e hoje em dia a gente chega nos decretos. Hoje em dia a sociedade, o Ministério do Meio Ambiente, talvez em nome aí do governo federal, tem entendido que a gente pode caminhar para soluções um pouco mais definitivas com decretos. Então a gente começou a regulamentar as embalagens de vidro, os eletroeletrônicos, os medicamentos e mais recentemente o último que saiu, das embalagens plásticas. E aí depois, agora, tem outros que vão vir. E é importante dizer aqui para o setor que existe uma expectativa de que também sejam estruturadas oportunidades e testes do que poderia ser uma logística reversa do setor têxtil. Acho que daqui a pouco a gente chega lá para conversar disso. Mas só para não deixar a economia circular de fora, também queria falar um pouquinho disso. Porque eu acho importante aqui, sabe, Pacheco, a gente reconhecer que o Brasil tem uma tradição circular que a gente não pode deixar perder. Embora o termo seja novo, embora a indústria ainda esteja entendendo o que é economia circular... Achando que é mais obrigação do que oportunidade. Pois é, mas aí mais que tá. regulação, mais regulação. Tem talvez alguma regulação. Sim, tem que ter. Mas, por outro lado, a economia circular é uma agenda de inovação, é uma agenda de competitividade, é uma agenda que pode promover um lado da sustentabilidade que conversa muito com os negócios. E como eu dizia, que tem a ver também com hábitos que a gente está deixando para trás. Para ficar um pouco aqui no setor têxtil, quando você leva uma roupa para consertar numa costureira, quando você ajusta uma roupa da sua mãe, da sua tia para poder usar numa festa, isso não deixa de ser uma ação de reuso, de reaproveitamento que entra nessa lógica de uma economia circular. O que eu acho que é o nosso desafio é transformar isso numa ação corporativa, é dar escala para isso dentro da indústria. E o que eu sempre digo, a indústria tem um papel fundamental na promoção de uma economia circular no Brasil. E aí, só para terminar essa primeira intervenção aqui, a gente dizer que dentro desse aspecto, uma ação muito importante tem sido feita pelo Ministério de Indústria, Desenvolvimento, Comércio e Serviço, o MDIC. Certo. E por que é importante? Em primeiro lugar, uma opinião assim, muito pessoal, o próprio fato desta agenda estar no MDIC. Isso dá uma sinalização para a sociedade, para as empresas, para as indústrias, de que a economia circular é uma agenda de desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. Então muda um pouco o foco, colocando o meio ambiente a serviço disso. É verdade. É importante a gente reconhecer isso para fortalecer esse argumento, sabe, Pacheco, de que estamos falando aqui de uma oportunidade. E aí tem várias ações, podemos comentar depois, tem uma estratégia nacional publicada em 2024, tivemos em 2025 o Plano Nacional de Economia Circular publicado, está em implementação, são 71 ações para todos os lados, e aí tem vários desdobramentos que eu espero a gente ter a oportunidade de falar aqui hoje. A conversa está começando boa, hein? Estou gostando. Gente. Já começa quente. Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para a Camila. Eu queria também que você se apresentasse, Camila, brevemente, contasse um pouco da sua atuação na BIT e no Sinditêxtil e passasse um overview de como as nossas entidades têm acompanhado o avanço dessa agenda e quais são hoje os principais pontos de atenção para o nosso setor têxtil no âmbito de São Paulo, no âmbito do Brasil. É uma agenda comum, São Paulo representa 30% da produção de toda a cadeia têxtil brasileira, mas estamos engajados com uma visão nacional desse tema. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Por favor, fique à vontade. Obrigada, presidente. É um prazer estar aqui no Conversa no Fio de Prosa. É que a gente troca conversas muito importantes para trazer, às vezes, também a temática que, na nossa linguagem de dia a dia, técnica, parece não soar tão simples, né? Para os associados, para as empresas, para quem está querendo entender um pouco mais e começar a trabalhar na agenda. Falando um pouquinho só da minha experiência na BIT no Sinditêxtil, são mais de 15 anos nas entidades, atuando no começo mais focado em negociações internacionais, acordos de livre comércio, e foi essa agenda internacional que me aproximou e me puxou para a agenda de sustentabilidade. A gente costuma falar que somos fisgados, às vezes, por essa agenda e não tem volta. Não tem volta mesmo. Então, a gente é fisgado e não tem como voltar atrás. E foi um pouco assim comigo nessa trajetória dentro das entidades que deu várias oportunidades de eu me conectar com aquilo que vinha sendo pressão
regulatória lá fora e pressão comercial e indireta. Então, a gente teve momentos, né, de exposição em listas que nomeavam o setor, o segmento de vestuário, na questão mais ligada a condições de trabalho, eixo social. Essas listas. Isso, de combate ao trabalho, né, o trabalho escravo pelo Departamento Norte-Americano de Trabalho. Então, teve esse movimento que acho que trouxe muito aprendizado e muita maturidade para o setor, né, em relação a essa temática. A gente vê que teve uma evolução relevante no social em relação a isso. E o ambiental já caminhava por conta da regulamentação brasileira, que a gente sempre traz nas discussões internacionais também, o quanto a gente está em patamares diferentes dos nossos maiores competidores hoje. É verdade, né? O nosso compliance ambiental é totalmente diferenciado. Em especial para a indústria, né? Para a indústria têxtil, que é de capital intensivo, que tem toda a regulamentação estadual em cima. Claro que se diferencia em cada estado, tem estados que têm mais maturidade para avançar nisso e outros menos, mas eu acho que foi essa evolução que a gente vem acompanhando. Agora, como gerente, né, de sustentabilidade e inovação, há algum tempo já, o tema do resíduo sempre foi uma questão central para as entidades. Você sabe que para o Sinditêxtil é um tema caro, é um tema que passou por várias gestões. A gente tem questões... Começou lá no Retalho Fashion, né? Isso, no Retalho Fashion, com a atuação do senhor Silvio mais diretamente, engajado ali na pauta dos polos produtivos, Brás, Bom Retiro. A gente, né, teve questões de impacto do poder público olhar para aquilo. E hoje a gente percebe que já existe uma grande conscientização. A gente vê o que era lá atrás, Sim. Quando foi na gestão do Bonduque que lançou o retalho Fashion, né? Sim. Quando se falava dessa questão de segregação por tipo de resíduo, deixar para coletas seletivas, etc. Principalmente nesses polos do Brás e Bom Retiro, estou falando de São Paulo, dentro de uma agenda do Sinditêxtil. Eu me lembro que a turma torcia o nariz. Hoje não, já virou oportunidade. Né? Sim, é isso, porque naquele momento não se via e talvez não tinha um escoamento tão direto e simples, não se via oportunidade de negócio. E o resíduo, em especial de algodão, que puxou muita atração, né? Que é um resíduo que ele tem mais potencial Aqui nós de já temos alguém para falar disso. reciclagem, que vai entrar brilhantemente nessa agenda. Então, a gente viu essa curva de aprendizado, inclusive, com os nossos trabalhos para levar informação para as empresas em relação aos programas de gerenciamento de resíduos sólidos. A ponto de se constituir nas casas uma gerência específica para cuidar desse tema. Sim. Né? Então, ver como está dentro de uma agenda bastante estruturada e priorizada essa Totalmente. E aí, hoje, de uns tempos para cá, a gente olhando a pressão regulatória, inclusive na União Europeia, que puxou muito mais esse assunto, né, com o Green Deal, e cada vez mais, o nosso setor ele foi colocado como setor super estratégico. Né, nas estratégias de transformação da economia europeia para, né, o Pacto Verde e tudo mais, a gente foi colocado como central e estratégico. E por quê? Porque a nossa cadeia ela é longa, ela tem diversas possibilidades, né, no que a gente traz de conceitos da economia circular. Ela pega vários elementos da indústria, se conecta muito bem com o consumidor. Então, para além das mudanças possíveis em termos de prática, inovação e oportunidades de negócio, a gente comunica muito bem com o setor. Então, eu acho que para além da parte do impacto gerado e da diminuição desse impacto, encontrando outras oportunidades de negócio, eu acho que também tem toda a questão de todos nós como consumidores estarmos muito próximos dos produtos têxteis. E isso traz um potencial também de transformação cultural do como a gente vai se engajar nesse processo e levar para a sociedade o tema, né? Então, acho que hoje, como a gente atua nesse tema, como a gente decidiu atuar. Muito que o professor Flávio trouxe de que o avanço da regulamentação, em termos de decretos, tem colocado questões, inclusive, que ele vai poder comentar mais avançadas, né, do ponto de vista da obrigatoriedade. E desde que a gente teve nas casas, né, na Câmara dos Deputados, um PL que era voltado para trazer a obrigatoriedade para o nosso setor, em termos de logística reversa, as diretorias das casas decidiram que a gente ia ter um papel
participativo nessa construção. Assim como o Flávio colocou, que o tema está central no MD, e proativo. Vamos provocar. Porque assim, tudo bem, aquele texto que está lá não reflete bem a realidade do setor, mas então qual é o texto, né? Então, naquele momento, a gente decide, pela alta liderança da casa, que a gente vai ter um papel propositivo, construtivo, para ter uma política pública a melhor possível, a mais assertiva e que traga realmente viabilidade econômica e aplicação prática para o nosso setor e encontre essas oportunidades, né? Que a gente passe a olhar a cadeia da reciclagem e os outros modelos de negócio com uma intenção positiva. E não só para o nosso mercado interno, porque se a regulamentação europeia está avançando e se a gente tem um marco agora, que é o Acordo Mercosul-União Europeia, para liberar esse comércio, se a gente não falar essa linguagem... A gente não entra, a gente está fora do jogo. A gente está fora do jogo. Então agora, assim... Agora é o momento, assim, não tem mais momento de esperar para entrar, aproveitar, entender e a gente avançar naquilo que é possível na linguagem e nas práticas aqui no setor no Brasil. A gente tem um potencial que poucos países têm, porque a gente tem uma cadeia que está na produção, a gente tem resíduos industriais, que são resíduos com boa capacidade de reciclagem, e a gente tem, obviamente, a questão do pós-consumo por ser um mercado consumidor também bastante pujante. Então, a gente tem todos os elos para poder, eventualmente, sonhar com uma cadeia de reciclagem química, que a gente ainda não tem tanta força. Então, tem tecnologias vindo aí que eu acho que a gente vai poder ter atração de investimentos e ser propulsor de novos negócios, de um novo momento para essa indústria. Porque a gente fala, né? Se a gente não consegue competir com volume e preço com a Ásia, eu acho que com atributos como esse a gente vai conseguir ser competitivo. E as empresas estão aderindo a essa agenda cada vez mais. Cada vez mais. Pega lá atrás e pega hoje, nós vamos chegar na Gabriela aqui como um grande exemplo. Cada vez mais está na agenda prioritária. E não só numa visão de marketing, sou sustentável, eu reciclo. Às vezes, quando você fala de comunicação com o consumidor, essas gerações mais novas, elas são interessadas em saber de onde veio esse algodão, de onde veio essa lã, a questão da rastreabilidade, perdão. Então, tudo isso a gente vê que se intensifica e impõe um trabalho, mas impõe de uma maneira positiva e de uma maneira que a gente enxerga, de novo, aquela história, para entrar no jogo cada vez mais, seja no internacional. Você falou de Mercosul, União Europeia, achei excelente o exemplo. Mas mesmo aqui, dentro do mercado consumidor brasileiro, cada vez mais eu enxergo que isso vai ser diferencial competitivo, como já vem sendo, mas cada vez mais ali na régua de prioridade do consumidor, cada vez mais esse pedacinho da régua chamada circularidade, rastreabilidade e sustentabilidade vai estar mais pujante. Porque são mecanismos essenciais para a nossa permanência de vida mesmo, né? Verdade. No planeta. Então, assim, esse equilíbrio precisa, a gente está em desequilíbrio. E essas são as ferramentas que a gente está apostando, né, como modelo econômico que vai impulsionar tantos negócios, né? Porque tem o tripé e não tem como a gente falar dessa agenda sem a sustentabilidade econômica. Então, nada melhor que um modelo econômico para trazer soluções viáveis aí para a gente apontar, né, direcionar esforços para os que somem essa agenda de sustentabilidade social e ambiental com bons negócios, né? Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Agora, Gabriela, por favor, antes da gente falar da experiência da Capricórnio em si, eu também gostaria que você se apresentasse brevemente, contasse um pouco da sua trajetória. A gente já bateu um papinho aqui de bastidor, né? Na área de sustentabilidade. Qual a sua percepção sobre como essa agenda se traduz nas práticas de ambientes corporativos. Então, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado. Veio de São Carlos, vai para São Carlos, vem de São Carlos amanhã, volta para São Carlos amanhã, enfim. E assim é a vida, né? Porque... Obrigado. Eu que agradeço. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Eu sou a Gabriela, então, atualmente eu coordeno a área de sustentabilidade da Capricórnio Têxtil. Eu sou engenheira química de formação, fiz meu mestrado em engenharia de materiais, tive o prazer de ter aula com o professor Flávio aqui na FIA, na minha pós-graduação em sustentabilidade, e atualmente eu faço o meu doutorado em engenharia de produção, e o meu projeto de doutorado é exatamente a transição
do setor têxtil, de uma economia linear, para uma economia circular e regenerativa. Dentro da Capricórnio, então, à frente de sustentabilidade, eu percebo que antes a gente via muita sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Então, tudo que eram questões relacionadas ao meio ambiente era chamado ali também o time de sustentabilidade. Então, era um departamento da empresa. E hoje a gente enxerga que a sustentabilidade ela precisa fazer parte da estratégia do negócio. Se a gente não conversar de sustentabilidade, olhando principalmente o ponto de vista econômico, a gente não consegue conversar com a alta liderança. Né? E a gente tem muito uma imagem que antes a gente via a sustentabilidade com 3 pilares. Né? Era o pilar ambiental, era o pilar social e era o pilar econômico. E hoje não é mais visto dessa forma. Hoje, tudo isso é um único pilar. A gente não tem pessoas... A gente não tem economia se a gente não tiver pessoas para consumir dessa economia. A gente não tem pessoas e nem economia se a gente não tiver o meio ambiente por trás. Então, hoje, a gente enxerga esse desenho de uma forma muito diferente. Primeiro, a gente vê o meio ambiente, aí a gente vê as pessoas e aí a gente vê a economia. A economia move muita coisa, mas sem o meio ambiente também a gente não sobrevive aqui por muito tempo. Né? Então, hoje, todas as ações que a gente tem dentro da Capricórnio é trazendo exatamente essa perspectiva. Né? Trabalhando ali o pilar de pessoas, a gente não tem sustentabilidade se ela não estiver dentro de uma cultura organizacional. Então, eu preciso ter meus projetos de engajamento, que a gente tem, por exemplo, Semana com S de Sustentabilidade, que a gente tem na Capricórnio, para poder falar de algum pilar da sustentabilidade, seja resíduos, seja água, efluentes, direitos humanos. E com isso, a gente percebe que os próprios colaboradores conseguem compartilhar aquilo quando eles chegam nas suas casas. Então, a gente está transformando ali aquelas pessoas também em agentes de transformação. Né? Quando a gente conversa com a alta liderança sobre sustentabilidade e como que a gente consegue conversar de fato, né, economicamente falando, a gente precisa trazer muito a agenda de gestão de riscos, de eficiência operacional, de reputação e também de mercado. Tudo se conversa, né? Tudo se conversa no final. Então, hoje na Capricórnio, por exemplo, a sustentabilidade, ela direciona muitas tomadas de decisão. Né? Então, por exemplo, a aquisição de uma caldeira de biomassa, que a gente fez há 3 anos atrás. A gente teve um payback de menos de 1 ano ao adquirir essa caldeira. E com isso a gente conseguiu ainda reduzir quase 80% das nossas emissões. Olha, então aquilo ali foi só a cereja do bolo, você reduzir a emissão, porque o que a gente quer ver mesmo é um payback rápido, né? A empresa realmente economicamente sustentável. Então, para conversar com alta liderança, a gente sempre precisa trazer esses 4 pilares. É a questão da gestão de risco, é ser eficiente operacionalmente, é trazer as questões reputacionais da empresa e também aberturas de novos mercados. Né? Então, para a gente conversar internamente, a gente começa por esse ponto. E como é que você enxergou nesse processo, ou vem enxergando nesse processo? E daí eu encaixo essa pergunta e todo mundo fique à vontade. A compra dessa agenda pela alta liderança. Eu estou muito tempo no setor. Antigamente, lá vem mais despesa para ficar tendo que tratar um assunto, etc. E hoje a gente já vê que isso já está incutido. Né? Uhum. Como é que você percebeu a evolução desse processo na nossa cadeia, e aí usando o exemplo da Capricórnio em específico, para a alta liderança comprar essa ideia? Perfeito. Hoje a gente tem todo um mapeamento de riscos dentro da empresa, que foi realizado pela área de sustentabilidade, só que olhando, a sustentabilidade é um tema transversal. Então, a gente olhou para as diferentes áreas que a gente tem dentro da empresa e fez todo o mapeamento de risco. RH, saúde e segurança, indústria envolve, né, quase tudo ali. Toda a parte de governança também, né, junto com o nosso time de compliance. Quando a gente teve esse material pronto, ele foi compartilhado com toda a nossa alta liderança e a partir desse material onde a gente toma decisões, inclusive dos investimentos da empresa. Né? Por exemplo, a questão da caldeira de biomassa, atualmente a gente está olhando muito para a questão de gestão de água e recursos hídricos no geral, mas foi a partir dessa gestão de riscos, do levantamento de riscos da empresa que a gente conseguiu trazer a diretoria para mais perto. E também olhando para novas possibilidades, então trazendo a agenda de inovação também para dentro da indústria e entendendo o que eu posso alterar aqui, que isso vai me trazer não só retorno financeiro, mas também vai reduzir riscos que a gente tem atualmente, de faltar água, por exemplo.
né? Então, foi muito trazendo a gestão de riscos hoje para a alta liderança, principalmente ali para o nosso CFO, né? Trazer, de fato, o que pode atrapalhar a empresa viver pelos próximos 80 anos, porque esse ano a Capricórnio faz 80 anos, e para os próximos 80? O que a gente tem que fazer, né, para reduzir os riscos e a gente permanecer aqui? Então, para mim, é muito essa visão de trazer a gestão de riscos e de eficiência operacional junto. Fábio, na sua visão geral de indústria, cadeias até mais avançadas nesse processo, como o nosso têxtil. Você enxergou também um caminho muito similar nesse processo de maturidade e envolvimento do topo da pirâmide? Sim, sem dúvida, né? Eu achei muito legal que a Gabriela trouxe aqui a história do risco, porque eu acho que tem a ver com isso, riscos e oportunidades, né? Então, tanto o que a Camila trouxe, qual o risco de daqui a pouco, conforme for a regulamentação das condições comerciais do acordo Mercosul-União Europeia, eu perder um cliente europeu, eu não poder mais exportar o meu produto, porque eu não cumpro determinado requisito, determinado atributo que eu deixo de ter, né? Tem essa questão. Mas também tem, eu até vou dar um exemplo aqui, quando houve a crise hídrica de 2015, eu estava no governo e eu participei como governo de um debate na Fiesp, e na ocasião tinha uma conversa que alguém falou assim, então olha o seguinte, ali na bacia do PCJ, né, o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde fica um polo têxtil importante aqui de São Paulo, para quem não conhece, a gente tinha uma empresa lá que falou assim, mas puxa vida, se isso acontecer, como é que eu vou operar minha tinturaria? Porque eu preciso de água, eu preciso de X metros cúbicos e se eu tiver que reduzir o que está outorgado na minha outorga, vai ficar muito complicado. E aí na hora do café, tinha um outro empresário da mesma região que eu conhecia ali, cheguei perto dele e perguntei, mas você não falou nada, você não está preocupado? Ele falou, não, eu faço 98% de reuso. 2015. Eu me antecipei. Eu já em 2015, você está falando de 2015. 2015. Então é isso. A visão desse empresário da importância da sustentabilidade ultrapassou a superfície e já tinha chegado a um ponto tal que ele era capaz de ter uma empresa mais resiliente a uma crise climática. Ele estava pronto para enfrentar os desafios que ele provavelmente lá atrás já começou a enxergar. Então é isso. Acho que a economia circular fala muito disso e as oportunidades que a gente vem muito da superação dessas crises, desses riscos. E aí talvez esteja aí a chave, viu, Pacheco, de conquistar os corações e mentes dos corpos diretivos e das lideranças empresariais, né? E aí que eu já ia pegar a Camila no contrapé aqui, como é que você enxerga esse processo da gente transformar a regulação em compromisso? Não é? Sem aquela visão de espada na cabeça, né? Sim. Acho que todo o caminho de construção regulatória, depois o Flávio até pode trazer um pouquinho a visão dele, tem ido para um caminho, né, de uma discussão para a gente transitar, não só na obrigatoriedade, que eu acho que é uma pauta da logística reversa, que ela traz a responsabilidade compartilhada, como ele mencionou, e a gente vai ter que encarar um desenho que sim, é um compromisso e é uma responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente coloca no mercado, né? A gente tem um ganho quando a gente coloca o produto no mercado, tem um ganho ao longo da cadeia, e quando isso vira um resíduo, um passivo, né, para a sociedade, para o poder público, a gente tem um compromisso de dar uma destinação, um encaminhamento ou pagar uma compensação, que são os modelos existentes. Eu acho que a gente tem a oportunidade, com a visão de economia circular e atrelando essa questão de oportunidades, da gente não só encarar como um passivo e realmente olhar, eu vou ter um custo para isso aqui, que eu vou ter essa responsabilidade, eu vou ter que cumprir, eu vou ter que compensar. Mas eu acho que muitos dos setores que já fazem compensação há muito tempo, também estão tentando enfrentar de outra forma a questão. Porque a compensação em si não trouxe também resultados tão significativos. Trouxe um custo, mas não necessariamente está trazendo o volume de material reciclado hoje que eu preciso. Para cumprir uma novidade que vem nas regulamentações. Porque o que aconteceu, né, no geral, e o que não pode, que a gente não quer que aconteça com o nosso setor, é que, muitas vezes, a alavancagem dessa cadeia precisa ter um olhar muito econômico, que eu tenho que ter estímulos de mercado. E eu acho que os instrumentos estão caminhando para ter mais estímulos de mercado.
A gente tem os instrumentos agora sendo discutidos, por exemplo, como a taxonomia sustentável, que aí vai para a linguagem do mercado financeiro. Então, quais vão ser os critérios e atributos ali que vão ser de qualificação daquela empresa em relação a menor impacto? Aliás, hoje não tem mais questionário de banco que não tenha um mega capítulo relacionado a essas questões. Isso só vai avançar. E aí, a partir do momento que os instrumentos financeiros forem orientados a partir dessa perspectiva, o mercado, em termos de escoamento de financiamento, seja público ou privado, vai estar olhando esses indicadores. Então, essa é uma questão. A outra questão é que a demanda para o material reciclado não está sendo tão automática. A gente tem muitos players já no setor que fazem reciclagem e você conversa com eles, é assim, eu quero mercado, eu quero demanda. Então, o apetite de fazer os investimentos e ampliar as oportunidades, ele está na mesa. Mas a gente trabalha com uma cadeia muito longa, então o estímulo a ter demanda também está vindo da regulamentação. E acho que o professor Flávio vai poder entrar e esse com a movimento gente é relativamente nessa questão. Lento, vamos dizer assim. Eu acho importante isso que a Camila está falando. A gente percebe isso. Existe apetite em investir, mas não existe a segurança de como é que eu vou me suprir. É uma coisa mais ou menos assim. Porque não está competitivo ainda o negócio. Ponto, né? O investidor quer retorno do investimento. O que a gente tem que garantir é condições para que isso aconteça dentro de determinados parâmetros que garantam a sustentabilidade. Então, acho que a Camila trouxe aí 2 pontos muito importantes. Então, só recapitulando, quando a gente começou a implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui em São Paulo, a política ela tem um detalhe que poucas pessoas conhecem. Ela é muito inteligente, na minha opinião, no desenho de como a coisa vai ser feita. Porque ela fala assim, tem que fazer, mas não fala como. Então, ela dá uma liberdade para que a gente determine como enquanto sociedade. Às vezes vai melhor, às vezes vai pior, não é sempre que dá certo. Mas o que foi feito? Foi decidido, num primeiro momento, que a gente ia começar a logística reversa com acordos setoriais no âmbito federal, e aqui no estado de São Paulo a gente teve a sorte de fazer termos de compromisso. Então, o professor Fábio só não contou um pouco do histórico dele. Tem isso também. Ele teve uma jornada longa aqui na CETESB. Ele negou um pouco longa e dolorosa, mas no final valeu a pena. Viu, eu fiquei 20 anos na CETESB, para quem não sabe, e no meio desse caminho foi interessante, já que você tocou nesse ponto, porque eu estava justamente fazendo meu doutorado e fui convidado pelo então secretário, que tinha assumido de meio ambiente, para ser assessor técnico do gabinete da secretaria para implementar a logística reversa no estado de São Paulo. Nós estamos em que ano nisso? 2011. Tinha acabado de publicar o decreto, a política de agosto de 2010, o decreto Alckmin, regulamentador. Né? Não, a política federal. O governo aqui era Alckmin, mas era governo 2010, mudou o governo para 2011, assume o secretário Bruno Covas e fala, olha, a gente tem que pôr isso aqui de pé. E aí me convidaram para, cria uma estratégia. E eu falei para o secretário, secretário, muito bom, mas eu vou então propor uma coisa. Eu topo desde que você me deixe testar o que eu estava estudando no meu doutorado. Adoro esses casos. Que eram técnicas alternativas de regulação. Aí ele ficou assim, meio ressabiado, e falou, mas o que você quer fazer? Eu quero negociar. Porque a gente já tinha tido com a Fiesp e diversas entidades, inclusive a BIT, uma longa experiência de 2002 a 2010 na produção mais limpa. No P+L. Na P+L. Que quando lançou o manual de P+L em 2009. Exatamente. Aquele trabalho a gente desenvolveu na CETESB com os sindicatos, associações e a própria Fiesp, numa tentativa de mostrar que a gente poderia chegar a um bom resultado colaborando. O governo, o órgão ambiental e as empresas com as suas entidades representativas. Então, com base naquela experiência, eu falei, olha, vamos tentar fazer uma coisa parecida com a logística reversa? E foi aí que a gente começou a fazer os termos de compromisso. E a coisa destravou, foi andando e chegamos aonde estamos hoje. Então, é importante reconhecer isso. E a minha recomendação aqui, até falo agora, Camila participou de uma pesquisa de uma aluna minha de mestrado, justamente para responder a seguinte pergunta: como seria uma logística reversa, uma regulamentação de logística reversa para a cadeia têxtil no Brasil hoje? E a resposta que a gente chegou nós recomendamos que seja um modelo com base nessa experiência, ou seja, negociado com toda a cadeia, com a participação de todos os atores da indústria, varejo, prestadores de serviço, mas que tem um caráter muito importante.
que num primeiro momento não traga metas de coleta quantitativa, porque a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. É isso. Antes disso, precisamos criar um tecido, para guardar aqui a metáfora do setor, da sociedade, de como a gente vai criar um relacionamento de stakeholders, como vai funcionar essa cadeia, se vai ter infraestrutura de tratamento, de processar tudo isso, e daí sim começar a caminhar juntos. Então, o que a Camila traz da gente construir coletivamente uma regulação é um fator muito importante. E aí eu acho que a gente tem diversas oportunidades, lembrando de novo a questão do risco. De fato, a gente tem que trabalhar com riscos. Será que a gente vai conseguir atender? De que adianta coletar se eu não tenho capacidade de processamento? A gente teve esse problema no começo, 2012 mais ou menos, com as lâmpadas. Um dia eu estava no meu escritório lá, ligou um prefeito de um município do interior e falou assim, olha, a gente está aqui com um armazém com não sei quantas 1000 lâmpadas fluorescentes que a gente coletou. Para quem que eu mando? Aí a gente fez a conta e assim, na época tinham 2 empresas licenciadas no estado de São Paulo para processar aquelas lâmpadas. O sujeito ia demorar uns 5 anos só para processar tudo aquilo. Então, de que adianta eu ter uma meta usada se eu não tenho infraestrutura para absorver o que aquela meta vai me trazer? Porque eu tenho certeza, as empresas do setor elas estão preparadas para enfrentar um desafio, mas tem que ser paulatino, gradual, negociado para que a gente tenha a segurança regulatória de fazer os necessários investimentos em tempo para quando a coisa vier poder responder a isso. Né? Gabriela, lá dentro da Capricórnio, com certeza vocês devem enfrentar alguns gargalos relacionados a matérias-primas de recicláveis em razão disso que o Flávio falou. A gente nunca sabe vamos dizer, aquela fluidez de fornecimento. Como é que vocês trabalham com isso? E vou emendar uma pergunta mais sobre o foco no o que vocês percebem que o consumidor está demandando mais de uma indústria como vocês, que trabalham principalmente com a fabricação de denim, né? Que também existe muito foco na cadeia do denim em busca de matérias-primas recicláveis e pegada reciclável. Como é que vocês trabalham com eventuais gargalos de matéria-prima e como é que você tem enxergado o mercado consumidor demandando produtos dessa natureza, ou seja, que tragam em seu bojo aspectos de circularidade? Perfeito. Esse é um tema que a gente debate muito hoje, inclusive o nosso comitê de sustentabilidade da ABIT, mas a gente tem um projeto internamente na Capricórnio que a gente chama de projeto desfibrado. Então, a gente vende o tecido, né, para as confecções, para os nossos clientes, os resíduos pré-consumo, que são as aparas, os retalhos que sobram ali na mesa de corte, vão para uma empresa que se chama Eurofios, que hoje no Brasil eles são topíssimos no que eles fazem, são sensacionais. Eles transformam esses resíduos pré-consumo em fios e mandam para Capricórnio de novo. Então, coleta ali dos nossos clientes e faz, de fato, né, essa economia circular retornando para um tecido, para um novo tecido. Então, assim, a gente já tem esse projeto acontecendo e em escala comercial. Só que a gente não tem a escalabilidade, né, o volume de venda desse produto que a gente gostaria, né, onde a própria alta liderança da empresa vira e fala, não, a gente vai aumentar o quanto que a gente vai comprar dessa fibra porque está tendo volume no mercado. Não, a gente não está sentindo também um grande apetite dos nossos clientes para esse tipo de produto. Né? Às vezes a gente sente um pouco mais de apetite ali para um algodão agroecológico do que realmente para um algodão reciclado. É fato ou fake que o reciclado é mais caro, acaba sendo um produto mais caro do que aquele de escala normal? É fato. Eu sei a resposta. Só dar uma opinião aqui, porque eu acho que você falou uma coisa importante que também tem a ver com o que a Camila falou, que é essa história de oferta e demanda para o material reciclado. Eu acho que é muito ilustrativo a gente olhar o que está acontecendo, o que aconteceu e está agora acontecendo em 2 momentos diferentes com o plástico reciclado, a resina PCR, para embalagens. Antigamente a gente falava assim, olha, não tem demanda. Olha, aqui eu estou produzindo, né, os recicladores falando, eu estou produzindo aqui meu reciclado e não tem para quem vender, porque é mais caro, ninguém quer comprar, tarari, tararó. Solução encontrada, vamos regulamentar e criar a demanda pela regulação. Foi lá, decreto do plástico, publicado em final do outro ano, e aí o que acontece? Começa a ter obrigatoriedade de cada embalagem ter um X percentual de plástico reciclado na sua composição.
Tenta conversar com alguém que fabrica embalagens ou produtos embalados agora e ver se tem suficiente para oferta da resina para atender a demanda. Não tem. Não tem. Então, esse é o problema também. A gente tem que aprender a dosar a oferta e demanda com muito cuidado. Porque também não adianta eu vá, é obrigado ter tantos %. As empresas até falarem, não, tudo bem, eu ponho, eu pago a mais. Obviamente, o produto talvez fique um pouco mais caro, mas não tem no mercado. Para você ter ideia, a ideia de tudo isso era incentivar a coleta do plástico, a coleta seletiva, o trabalho dos catadores e toda a cadeia ser estruturada e desenvolvida. Como tudo foi feito de uma hora para outra, o que está acontecendo? O pessoal começou a importar resina PCR de Hong Kong, da China, sei lá de onde. Que não é absolutamente a ideia. Você vai contra totalmente a ideia de desenvolver uma indústria local. Você quer ter... tratar Exatamente. Né? Lógico. Então, assim, é só para tomar cuidado também, para a gente não exagerar na dose e o tiro sair pela culatra. Por isso que eu digo, tudo tem que ser negociado, discutido, e aí fazer aqui também um reconhecimento público, vamos chamar assim, ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo de ter um diagnóstico da cadeia do setor. Isso é muito importante. Sim. Se a gente não tiver números de qual a capacidade, onde estão instaladas as empresas, para onde está indo o setor, o que tem e o que falta ter de prestadores de serviço, a gente não consegue avançar com propriedade. Corre o risco de virar uma letra morta, de daqui a pouco ter uma lei que ninguém consegue cumprir e tem que ser derrubada sob risco de você ter que processar todo mundo. E desenvolver sua cadeia de fornecimento. Né? Ter tempo para desenvolver. Uma indústria há um tempo atrás que fabrica tecidos automotivos, exatamente isso. Ele desenvolveu a cadeia montante para ter o produto reciclado dele. E tem dado super certo. Não, e o próprio fato que por exemplo, a Gabriela falou, né? A reciclagem de, por exemplo, roupas jeans. Eu trabalhei com uma empresa de jeans que eles estavam desenvolvendo também uma tecnologia. Sabe qual era o problema deles? Tirar, não sei como é que vocês chamam, os aviamentos. Zíper, botão. Isso acontece muito com E era uma loucura. E a gente descobriu uma empresa, eu não lembro, europeia, eu não lembro se é alemã, dinamarquesa, um país desse, que tinha produzido um fio de poliéster termossolúvel. Então ele falava assim, se você lavar a sua roupa usada acima de, acho que era 110 graus, sei lá, uma temperatura bem alta, dissolve e solta tudo sozinho. Aí o sujeito falou, legal, mas quanto é que custa isso? Eu vou ter que criar uma máquina de lavar a alta temperatura. Então, você percebe que tem todo um desenvolvimento para você pôr a coisa em escala. Sim. Porque uma coisa é fazer no laboratório, outra coisa é você fazer com um volume que a gente teria hoje disponível no mercado. E sabe o que é interessante também? E aí depois eu volto uma bola para a questão do custo, né? Para a Gabi também. Mas o que foi interessante, o que está sendo interessante é que o mercado está se movimentando, né? Muitas pessoas do Brasil estiveram agora na feira de tecnologia de reciclagem têxtil. Agora está tendo uma feira, a primeira edição foi ano passado em Bruxelas, esse ano foi a segunda edição. Já quase dobrou de tamanho da primeira para a segunda e tem muita tecnologia sendo desenvolvida, muito maquinário, os chineses chegaram com força também nos maquinários. Então, quando a gente começa a ver a movimento, acabou de fazer também uma missão para conhecer a reciclagem têxtil na Turquia. A Turquia, como está muito próxima do mercado europeu, está acelerando o processo para conseguir atender, né, o que eles têm demandado. E é isso, a gente vai incluir, inclusive, nesse nosso mapeamento, que é em parceria com a BDI, né, um recurso da BDI que entrou para a gente fazer esse projeto, que começou em janeiro e vai até o comecinho do próximo ano, que a gente vai fazer uma construção, um diálogo com vários atores, né, envolvidos na temática, porque não adianta ter uma visão só da indústria, o nosso ecossistema é muito grande, a gente precisa da visão da indústria, do varejo, do poder público, dos atores sociais, das cooperativas que vão poder entrar nesse negócio daqui a um tempo. Então, essa construção vai contar, inclusive, com um anexo que vai ser construído pelo Senai C-Ticket, para ter um roadmap das tecnologias. Que nível de maturidade que tá? Qual que é o custo? Vale a pena mesmo, sabe? Com a capacidade instalada, né? Isso. E então, tudo isso vai estar nesse trabalho para a gente ter uma conversa e uma construção para uma política pública mais assertiva. A gente está tendo movimentos positivos também em relação ao PL, porque a gente fez uma boa gestão. A relatoria está com a deputada Duda Saliberti, está encaminhando para a gente não ter aquele texto, que era um texto copia e cola da indústria de medicamentos, que não ia ser adequado para a gente.
mas já sinalizaram que a gente vai partir para uma regulamentação mesmo junto ao executivo. Então, as coisas estão se encaminhando e esse é um alerta importante, porque inclusive a questão da reforma tributária, do como a gente vai conseguir garantir que a cadeia da reciclagem tenha os incentivos corretos para ela ter um equilíbrio competitivo com o insumo virgem, porque com a escala do virgem, difícil chegar nesse custo rápido. Sim. Então, tudo isso está sendo orquestrado para que a gente tenha um futuro cenário mais positivo para essa cadeia, né? Porque eu acho que é muito importante o ponto que o professor trouxe do equilíbrio na regulação, o quanto ela estimula, o quanto ela atropela. E a gente sabe que muitas vezes essa construção não é tão simples. E se a gente não chegar de maneira assertiva, com uma visão comum do setor, com dados, né? A cultura dos dados não precisa nem falar que para fazer também mapeamento de risco, materialidade. Não sei se vocês fizeram dupla materialidade. Sim, estamos fazendo esse ano. Se você puder contar um pouquinho qual que é a diferença, porque aí é realmente mostrar para o CEO financeiro, né? O diretor financeiro vai olhar o relatório de sustentabilidade. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, né? O que é isso? Agora eu tô de ignorante. O que é essa? Dupla o quê? Dupla materialidade. Explica. É quando a gente olha os riscos da empresa, mas olhando para o viés financeiro também. Então, por exemplo, olha, se daqui 10 anos a bacia hidrográfica que entrega a água ali para sua empresa, né, da região da sua empresa, se acabar, se esgotar a água dali, quanto que isso custa para você? Reputacionalmente, se você descartar um resíduo, um uniforme da sua empresa, e vai estar ali o nome, Capricórnio Têxtil. Se olhar aquele bolo de resíduo ali, sabendo que foi você que descartou de maneira errada, quanto que isso custa financeiramente? Qual que é a externalidade disso? Né? Então, a matriz de dupla materialidade, ela traz para a gente todos os impactos que podem acontecer dentro da sua empresa, seja no viés de direitos humanos, seja no viés de diversidade, equidade e inclusão, seja ali voltado para água, efluente, resíduos. Qual que é o maior impacto que você tem com isso? Não só ambientalmente, mas economicamente. Né? Então, a gente está fazendo essa matriz esse ano, já é para sair no nosso próximo relatório de sustentabilidade. Inclusive, nosso CFO foi o primeiro a responder a matriz de dupla materialidade, porque traz muita questão do risco. Qual o custo que tem esse risco para você, se ele acontecer em curto, médio ou longo prazo? E o enfrentamento do custo, voltando lá atrás no fato ou fake, como é que vocês trabalham com o enfrentamento do custo? Sim. Do produto que leva, que carrega a circularidade na sua produção? Como é que vocês lidam com isso? Pacheco, eu vou contar um projeto que a gente fez esse ano, que está muito envolvido com essa questão de custo e o desafio que a gente sente muito hoje no setor. A gente tem esse projeto, que é o projeto Desfibrado. A gente iniciou ali em fevereiro conversando com 7 marcas brasileiras, marcas grandes, trazendo quais são os ganhos dessas marcas investirem nesses produtos. Então, foi conversa entre comercial, marketing, sustentabilidade, com comercial, produto, design, estilo, sustentabilidade dessas empresas parceiras nossas. O que a gente trouxe muito do ponto de vista de sustentabilidade? A Capricórnio é uma empresa que tem as metas SBTi aprovadas. Né? O que são isso? São as nossas metas de descarbonização baseadas na ciência, aprovadas por um órgão internacional, que é o SBTi. Somos a única tecelagem hoje no Brasil com essas metas aprovadas. Cada vez mais demandado, principalmente no mercado europeu. Né? Sim, sim. E aqui também. Renner, C&A, Riachuelo já tem as metas deles e eles dependem da gente para cumprir as metas que eles têm também. E aí, a gente fez essa agenda individualmente, né, empresa por empresa, trazendo todos os pontos positivos. E quando eu chego nessa parte de falar de descarbonização em específico, por que a gente tem que olhar para a matéria-prima? É que mais de 80% das emissões da Capricórnio estão na matéria-prima que a gente compra, que é o algodão. Então, quando a gente foi fazer a nossa meta, 45% da nossa matéria-prima, ela precisa ser mudada. Então, 45% do algodão que eu compro, do poliéster que eu compro, do elastano que eu compro, eu vou ter que olhar para um algodão regenerativo, para um algodão reciclado. E o que a gente tem hoje? Exatamente pelo algodão, pelo denim ser uma matéria-prima que a circularidade pode ser muito elevada, a gente falou, bom, vamos olhar então para a matéria-prima reciclada. E aí, levei, inclusive, os dados de um relatório que saiu do Textile Exchange, que eles fizeram análise do ciclo de vida do algodão
inclusive aqui no Brasil, o algodão convencional. Fizeram um estudo também do algodão reciclado, só que pós-consumo, porque na Europa é mais comum, então foi mais olhando Turquia e Europa ali, inclusive, e na Índia também. E eles trouxeram o algodão orgânico junto, né? Então eles pegaram esse estudo. O que eu fiz? Eu peguei o que eu tenho, dos 45% da matéria-prima que eu tenho que mudar, e falei assim, bom, se eu conseguir alterar 45% olhando para um algodão reciclado, hoje o algodão convencional ele tem 2,46 quilos de CO2 equivalente por quilo de algodão. Quando eu olho para um algodão reciclado, esse valor cai para 0,38. Nossa! Por usar um resíduo, o impacto é muito alto. É muito, muito, muito menor quando eu estou olhando para uma matéria-prima reciclada. Claro, aí é o pós-consumo, né? Eu tenho pré-consumo. Só que quando eu olho para esse número, se eu adotasse 45% dessa matéria-prima, a minha meta é 45%, né? Que eu tenho que reduzir, eu bateria 88%. Dobrava. Quase o dobro. Exatamente. E aí eu trouxe todos esses dados para essas marcas que a gente estava conversando, porque isso impacta nos resultados e nas metas públicas deles, né? Que é a grande corrida hoje, exatamente, né, Gabriela? E aí, surpreenda-se. A gente virou para essas 7 marcas e falou, o custo desse produto vai ser o mesmo. A gente vai pegar essa margem, a gente vai reduzir a nossa margem, né? E tudo acordado internamente, né? Com o nosso diretor comercial, com o nosso CFO, com o nosso CEO. A gente vai vender o produto para essas 7 marcas nesse mesmo valor, exatamente porque a gente queria entender o apetite do mercado. Sabe quantas marcas se tornaram falando que queria o produto? Uma marca. Que segurança a minha alta liderança tem de investir nesse projeto, em aumentar a escala, em aumentar a quantidade de resíduo que eu vou comprar da Eurofuels, se eu não tenho quem vai comprar, se eu não tenho demanda do próprio mercado? A conta não vai fechar no final, mesmo eu colocando o mesmo preço, e é mais caro. É um produto que tem bitributação, né? É um produto mais caro, reciclado. Então, assim, é um desafio muito grande que a gente tem no setor. A gente é cobrado a todo momento por sustentabilidade, por responder questionários de sustentabilidade, mas na hora mesmo da compra, da gente oferecer o produto, a gente tem que começar a ser mais agressivo também, sabe? Com quem a gente tá, para quem a gente está vendendo, porque senão a conta não vai fechar de fato. Flávio, na sua visão de outras cadeias produtivas, como é que você enxergaria, ou já deve ter enxergado, com toda a tua experiência, como cadeias que já estão mais avançadas, vamos dizer assim, né, lidaram com esse tipo de situação, onde você vai, desenvolve, apresenta para a CERT, diz que o preço é o mesmo e só um te retorna dizendo, eu topo. Meio desanimador num primeiro momento, né? Daí esse é um grande desafio, né? Eu acho que o primeiro ponto assim, é reconhecer uma coisa que a Camila tangenciou, mas acho que vale a pena dar uma cutucada um pouco maior, que é a complexidade do setor de vocês. Quando a gente fala de embalagens, por exemplo, pegar a logística reversa de embalagem. Eu tenho um decreto para o vidro, eu tenho um decreto para o plástico, estamos a ponto de publicar um para o papel. E o têxtil? Quantos materiais eu tenho lá? Uma mesma empresa, às vezes, tem roupa de algodão, de lycra, de poliéster, elastano, tudo misturado. Exatamente. Para não falar dos aviamentos, para não falar, enfim, de diversas situações. Então, acho que numa regulamentação também é importante reconhecer esse desafio. Se eu tivesse que dar um chute, eu diria que vocês estão mais perto talvez do eletroeletrônico do que das embalagens, porque o eletroeletrônico também. Só que o eletroeletrônico é mais, entre aspas, simples, porque você tritura tudo junto e depois vai separando por processos físico-químicos. E tem valor, né? E tem um valor maior. Alguns, né? Itens ali? Vários têm valor. O que realmente tem valor é uma parcela muito pequena, mas existe ali um valor a ser recuperado. No caso de vocês, o valor de recuperação é baixo, uma vez que exatamente não tem a demanda. Porque esse é um outro problema. Esse custo que você falou que é maior, primeiro assim, com o ganho de escala ele vai cair. Ele cai. Esse é um ponto clássico da economia que não há do que se duvidar. Um ponto número 2, e isso eu aprendi nos relatórios de mudanças climáticas lá de trás, o chamado relatório Stern, lá muito tempo atrás, que ele falava assim, o grande erro das análises em mudanças climáticas é comparar com zero. O custo de não agir não é zero. Não é zero. Existe um custo de não fazer nada. Então, é isso. Se o seu cliente não comprar
esse tipo de fibra, não adotar essa solução, qual é o risco dele? Aí a gente entra na matriz de materialidade do teu cliente, né? Então, eu acho que talvez aí esteja uma chave. Se eu deixar de ter, quanto isso pode me custar? É o storytelling. Eu vou dar, já que você perguntou de cadeias paralelas, eu vou dar um dado para vocês da Braskem. A Braskem tem um produto que é o polietileno de cana-de-açúcar. Então, hoje em dia, a Braskem ela foi muito inteligente, ela criou um portfólio que ela faz polietileno de 3 formas: de petróleo, de resíduo ou de cana-de-açúcar. Você pode escolher, cada uma tem um preço, cada uma tem uma característica e tal. O que eles usam para vender o de cana? Que obviamente é mais caro porque tem os seus desafios da própria cadeia. Eles falam o seguinte: olha, você empresa, né, uma empresa, por exemplo, um caso concreto que eles usam, um cliente deles é a Danone, faz aquele iogurte Activia com a embalagem deles. E aí ele fala assim: olha, Danone, você já está aí se esforçando para cumprir as suas metas de mudança climática, mudando caldeira, trocando isso, trocando aquilo, fazendo os seus cortes na carne que a gente sabe que o pessoal faz. Está difícil, né? Está chegando num limite, não está mais tendo de onde tirar a emissão e sua meta ainda está longe? Pois eu vou te ajudar. Eu vou ser a sua redução de escopo 3, como a gente fala, da tua cadeia de fornecimento. Cada embalagem sua que você trocar, o plástico de petróleo pelo de cana-de-açúcar, eu vou te dar uma redução de emissões. Porque a cana faz fotossíntese na hora que ela cresce, como o algodão. Eu falei que eu ia aprender hoje. Então percebe, só para você ter uma ideia de número, 1 quilo de polietileno, você falou de números de pegada, vamos dar um número do polietileno. O polietileno, 1 quilo de polietileno normal, ele tem na sua cadeia, ele traz uma pegada de carbono de 2,1 kg de CO2 equivalente por quilo de polietileno. O polietileno verde tem menos 2,6. Poxa. Então, você, hora que troca, cada quilo trocado são 4,7 quilos de CO2. Faz umas contas de quanto você usa e quanto custaria reduzir isso em outro lugar. Plantando árvore, descarbonizando, sei lá, o transporte ou alguma outra questão. Então, acho que o ponto, na minha opinião, é mostrar que a gente não pode comparar com zero. A gente tem que comparar com quanto custaria chegar no mesmo resultado em outro lugar. E mostrar que aqui tem ganho. Tem ganho de imagem, tem ganho de reputação, tem ganho de várias naturezas e que isso tem que entrar na conta. Inclusive o mercado regulado de carbono, né? E acesso a mercados que podem ser mais restritivos. E que se você tiver uma vantagem dessa, você pode eventualmente vender um crédito de carbono. Sim. E ganhar dinheiro com esse mercado também. Então, exatamente. Né, você vai ser regulamentado, você tem que reduzir. Aí cai no ou você vai ter que pagar, que eu ia você perguntar pode em linha vender. com o que ele falou. A diversidade da cadeia e a complexidade de regulamentar e vamos dizer assim, gerar apetite para que a cadeia como um todo, entre aspas, que nunca você vai conseguir estar atendendo a todo mundo, mas como é que você organiza, ou como é que a gente pensa como entidade de classe, como é que você vai trabalhar com uma agenda tão complexa? Você não, nós, né? Vamos trabalhar com uma agenda tão complexa a ponto de ter o que oferecer e como estruturar. Né? Porque se é uma cadeia começo, meio e fim, fica mais fácil. Mas com esse nível de complexidade e de diversas... Mas talvez concentrando lá no PET e no algodão, quais os desafios que a gente vai enfrentar? Eu falo a gente porque eu ainda não pretendo pendurar chuteira. Você não vai nos abandonar nesse grande desafio, que é um grande desafio, mas eu acho que, sabe um ponto... Tem vários, Pacheco, nem vou ficar listando, porque sim, a gente está tratando de uma cadeia muito complexa, a gente está falando de coisas que tem que se movimentar. Sabe aquela coisa? Não é um ponto que a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que mexer em vários ao mesmo tempo. E quando você mexe com a cultura... Então, assim, acho que tem uma questão que o estudo que a gente está fazendo, ele é uma base muito relevante para a gente ter uma visão comum setorial e essas conversas acontecerem não na superficialidade que às vezes acontece.
Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer essa construção olhando para dados com mais profundidade, olhando para a realidade de setor, olhando para o desafio logístico. logístico. Isso é difícil também conseguir dado com o setor, né? Super. Eu lembro quando E era ainda questão mais de de gestão resíduo. de resíduo, questão ambiental também, de tipo de geração de resíduo, tipo de lodo para tratar com a CETESP, para gerar um manual XYZ. Você conseguir ter dados, ter informações que te criem entendimento para onde focar para agir, é muito complexo. Sim, né? e não vai ser também, acho que o mais importante desse processo, sim, a gente está baseado em dados, a gente quer sinalizar para o mercado dados, mas os dados, eles são super relevantes, mas por mais que eles não vão ser, tipo, super assertivos, porque você não vai fazer uma pesquisa... É como o mapa de calor do Haroldo. Né? É uma ordem de grandeza. Ele precisa dar uma ordem de grandeza, ele precisa não mostrar a localização das operações, né? Porque tem uma questão logística de um país continental bem relevante para falar desse tema e para a gente ter viabilidade técnica e econômica, enfim. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar em um desenho relevante em termos... Mas sabe o que mais anima? É que as entrevistas estão em curso, boa parte das entrevistas, e há muito apetite nas pessoas e no setor. Então, assim... Eu acho que é a partir daí, minimamente, que a gente vai conseguir ter pessoas dedicadas nessa construção, levando a sério e olhando para as oportunidades e fazendo uma construção minimamente assertiva, com, né, uma escada. Não precisa ter uma solução completa, inteira, de uma hora para outra, mas a gente precisa bons nortes para fazer um desenvolvimento. A gente não está falando de uma coisa que vai desenvolver só agora, a gente está falando do futuro aí de 5, 10, 15 anos... a gente ter uma transformação relevante no mercado, ter, né, coisas a oferecer e a entregar de atributos maiores para o nosso setor. Então, essa que é a animação. E aí, eu não posso perder aqui, você me desculpe, viu? Não, pega o gancho. Não posso perder a oportunidade, porque você falou... Mas estamos indo para o final, hein? Conversa tá boa. Participação, de papel das entidades setoriais. Eu não posso perder a oportunidade, me perguntou de outras cadeias, de dar um exemplo de um setor que eu acho que é meio irmão de vocês, que é o pessoal de cosméticos. A gente tem, já por força da obrigatoriedade legal, diversos avanços lá que podem mostrar caminhos interessantes. Eu acho que as entidades como vocês aqui na BIT, no Sinditexto, têm feito... Fica a dica aí, ó. Não, fica a dica, é um pessoal próximo, a gente conhece. E aí, assim, dentro da economia circular, também lembrar que é isso que a gente está falando. A economia circular começa no projeto do produto. Então, você pegar o setor de cosméticos, eles têm, por exemplo, hoje embalagens com refil. Só que essa embalagem para o refil, ela também puxa um modelo de negócio diferente. Então, empresas como Natura e Boticário hoje já tem na loja do shopping um coletor que não vai, assim, quantitativamente ser tão representativo na coleta que eles precisam ter para atender a lei. Mas o que ele faz? Ele engaja o consumidor. Para cada 5 peças, embalagens vazias que você leva, você ganha um brinde, você ganha um produto. Então é isso, ao troco de um batom que tem um custo de produção baixíssimo, a empresa trouxe você para dentro da loja, expôs você a toda a força de vendas, a toda a comunicação dela, te colocou ali. Quanto custa trazer um consumidor para uma loja de shopping? O cara fez isso igual trocar, né? Levar para a posição para trocar. É a mesma coisa. Não tem troca que eu faça que eu não leve um negocinho. Isso. E com o programa de logística reversa, como o sujeito tem que se cadastrar para pontuar, você tem o dado dele, onde ele comprou, quando ele devolveu, o que ele devolveu. E daí você tem dado. É um estudo de mercado pronto. Então percebe como tem oportunidades também comerciais, de marketing, de engajamento e fidelização de consumidor na logística reversa. E aí eu acho que muito do que, na minha opinião, é importante para vocês também é engajar todas as etapas da cadeia. Porque hoje a gente conhece experiências de logística reversa muito focadas no varejo. Eu acho que está na hora da indústria assumir o protagonismo. Porque é ali que a coisa está. Inclusive no projeto do produto, como você estava falando. Vamos mudar uma fibra e ver o que acontece? Vamos oferecer uma linha de produtos aqui com determinada composição, ou característica, atributo circular, e ver se o consumidor compra e usar esse engajamento para lidar e criar uma nova cultura de consumo. A Levi's no Reino Unido está fazendo roupa jeans por assinatura. Você não compra a jaqueta. Você vai lá e fala, eu vou pagar, a jaqueta custa, sei lá, R$300. Você vai assim, por R$30 por mês, você pode usar. Quando você não quiser mais, você me devolve.
Mas eu gosto... de servitização? Exato, é um produto como serviço. Aí você fala assim, mas eu gostei muito, a jaqueta é ótima, claro, é excelente. Você paga a diferença e fica com ela. Interessante. Novos Bom, eu vou modelos fazer de uma negócio. última pergunta, porque já estão me puxando a orelha aqui em função do tempo. Quando eu não me empolgo, ele reclama. Quando eu me empolgo, ele reclama. Eu não sei para onde é que eu vou correr. Mas, enfim, em termos... Tiro rápido. Em termos de políticas públicas e questão econômica. Quando eu falo de questão de instrumentos econômicos, a gente vê que hoje já existem linhas de FINEP relacionadas à inovação, etc, etc. Que carência você enxerga como empresa? Que oportunidade você enxerga que estaria faltando para colocar um tempero nisso? E o que você escuta que a turma mais reclama? Rapidinho. Perfeito. Hoje a gente já tem acesso a algumas linhas do FINEP, do BNDES, mas a gente vê que quando, por exemplo, tem muito edital ali de fundo perdido, voltado ali para a economia circular... Anota para a gente poder reclamar com o governo. Exato. A gente monta o projeto, a gente viu o projeto, mas a gente sempre olha que os projetos que são mais aprovados são sempre das grandes empresas. Né? E aí, quando a gente fala de uma Capricórnio Têxtil, dentro do têxtil nós somos a segunda maior tecelagem do Brasil, mas quando a gente se compara com uma Ambev, com uma... A gente, né, quase muito pequeno, né? Então, o grande desafio que a gente enxerga é conseguir acessar esses tipos de fundo mesmo, que é o fundo perdido, que é onde realmente a gente vai conseguir trazer algum projeto mais inovador e que a gente consegue envolver mais atores também dentro da nossa cadeia. O que você acha que a gente podia reclamar? Então, são muitos desafios, mas lembrando que a Copa eu vou jogar para a torcida. Vamos lá. Eu vou falar aqui para a indústria têxtil brasileira, que qualquer avanço regulatório no Brasil tem que ter reflexo nas exigências de importação. A gente não pode deixar de cobrar do produto importado aquilo que a indústria nacional é obrigada a cumprir. Parabéns. Sem isso, a gente não garante isonomia. Meus Exatamente. parabéns. Bem focado, bem focado. E o Midic sabe disso, viu? Sabe. Já falei disso com eles várias não vezes, é pouco. não sou eu. Camila. Eu vou falar um pouquinho da lei de incentivo que existe hoje, a lei de incentivo à reciclagem, porque nos surpreendeu, a gente fez uma conversa aberta, um programa da ABIT também, de bate-papo, e nos surpreendeu o quanto o setor está utilizando a lei de incentivo à reciclagem. Um dos atores que usou e tem tido um resultado interessante é a Cotton Move, que também é empresa associada à ABIT, que está fazendo esse projeto que é o mais desafiador, ao meu ver, que trabalha com pós-consumo, conectando aí as varejistas com os operadores do mercado para ter um tecido com fio numa roupa pronta, um fio reciclado. Eles conseguiram fazer uma captação interessante. Então, é um tipo de lei que acho que vale ter atenção. Os instrumentos que estão no mercado, têm surgido outros instrumentos. Por mais que a gente reclame, as coisas que a gente reclama tá bem anotadinha, a gente vai fazer a lição de casa, que elas são mais complexas da gente ter uma solução, como a questão tributária. Eu acho que vale alguns projetos que estão se aproveitando aí de leis de incentivo como essa. Camila, obrigado Obrigada mais uma a você, vez pela presidente. participação. A gente forma uma dupla quase incrível. Agora com as aulas do Flávio, mais ainda, e a participação da Gabriela. Muito obrigado, bom retorno para São Carlos, boa vinda para São Paulo amanhã e bom retorno. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradecemos aí a paciência e a atenção de todos a esse nosso episódio número 18 do Fio de Prosa. Em breve estaremos juntos com novos temas de interesse do nosso setor, da economia, buscando sempre a melhoria da produtividade e da competitividade do setor têxtil de São Paulo e do Brasil. Um forte abraço.